Salve nação, saudações rubro-negras, galera, tá fazendo um barulho terrível, cara, esta briga do Marcos Braz com o torcedor do Flamengo, até o jogo aberto, repercutiu e reservou ali vários minutos para falar sobre a briga de Marcos Braz no shopping com o torcedor do Flamengo. O jogo aberto que falam mais, né, dos times paulistas, abriu espaço para falar do Flamengo. Infelizmente, notícia ruim, mas olha só o que aconteceu no programa de hoje. Veja o que os comentaristas falaram do torcedor e também do Marcos Braz. As imagens são da Band, canal Jogo Aberto, link na descrição como créditos. Dito isso, galera, deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Eu vou soltar o vídeo aqui da Band. Fala aí, Renata Fã. Bom, assunto do dia, claro, o que aconteceu num shopping center lá na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Um entrever, uma confusão que acabou em agressão do vice-presidente do Flamengo, Marcos Braz, com um torcedor, participação de segurança, foi todo mundo para a delegacia. O vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, e um homem que seria a segurança dele, aparecem agredindo o torcedor caído no chão. Braz estava em uma joalheria, comprando presente para a filha, quando foi reconhecido e cobrado por 3 integrantes de uma torcida organizada do clube. A gente ama o Flamengo, que tá de sacanagem com a nossa cara, mano. Tem que mandar o São Paulo meter o pé, manda nele meter o pé. Gabigol é o outro. Depois da briga, uma multidão se aglomerou e Marcos Braz teve que se abrigar dentro de uma loja, de onde só conseguiu sair com a escolta da Polícia Militar. O dirigente foi hostilizado na saída do shopping. Deu uma mordida na virilha dele. Estava passeando e acabou encontrando o Marcos. Ele apenas demonstrou a sua insatisfação como torcedor do Flamengo, mas em nenhum momento foi agressivo, nada que saia dentro da formalidade ou algo do tipo, e acabou sendo agredido pelo Marcos Braz e seus seguranças. Marcos Braz foi ouvido por mais de 3 horas e alegou ter sido ameaçado de morte pelos torcedores. Ele deixou a delegacia de carro com o nariz machucado e não quis gravar entrevista. O Marcos Braz foi envolvido numa perseguição, uma coisa premeditada. Há 2 dias, uma torcida organizada disse que ia perseguir dirigentes, atletas e etc. e tal do Flamengo. E a própria torcida que falou que ia fazer, fez. E foi lá, e o Marcos Braz estava com a filha dele, numa situação totalmente constrangedora. Foi ameaçada a vida dele, na frente da filha dele, ele tomou uma reação. Vocês conversem com ele, com certeza ele se sentiu muito ameaçado e acabou reagindo. Mas ele é a vítima dessa história e ele vai correr atrás dessas pessoas, a polícia vai correr atrás dessas pessoas e vai correr atrás dessa organização, que para mim, esse tipo de coisa, ameaça, perseguição, não pode acontecer, isso é crime, então as pessoas vão responder. O dirigente, que também é vereador da cidade do Rio pelo Partido Liberal, terá ainda que dar explicações à Câmara Municipal. Ele fez o pré-registro de presença na sessão de terça-feira, mas acabou flagrado no shopping. Em nota, a Câmara informou que o parlamentar recebeu falta pela ausência na sessão, mas não se manifestou sobre as agressões. E isso vai dar pano pra manga, hein? É só o começo. UFC na Band. É na Band mesmo, é real, não é fake news. Agora, começo com aquele que é o mais ponderado do programa, Ronaldo Júnior. Olha, eu pedi Você que não gosta de episódios violentos, você que é muito tranquilo, qual é a sua opinião sobre esse caso? Menina Renata, eu vou falar uma coisa séria pra você. Eu pedi pro Charlie, falei, Charlie, não me chama. Aí vocês me chamaram. Então eu vou falar. No caso do Palmeiras, esqueceram. Mas agora deixa eu falar aqui o que eu penso. Eu cresci na Coab 1 de Itaquera. Estudei no Amador Arruda Mendes. Perto de uma traca-trica, que era o ginásio lá, que todo final de semana tinha aqueles baile funk. Saía pancada, velho. Saía pancada ali. E no colégio Otacílio também saía. Era a briga do Amador com o Otacílio. Saía pancada. Saía, opa!
era tapa na orelha, era sangue no olho, tapa na orelha. Mas mordida, mordida na virilha, eu confesso a você que eu não sou um especialista nessa briga. Eu não sou especialista em tentar entender, menina Renata. Eu não entendo, pronto. Vamos ligar pro Luizito Soares, que mordida é com ele mesmo, hein? Lembra da Copa? Mas na orelha, né? É, na orelha, na virilha. Mas que tá isso? Agora, na virilha, eu não... Agora atenção, achando que vinha agora coisa sério, boa. agora sério. Não, eu nunca vi uma briga dessa. Como é que eu vou falar que é briga? Eu posso até falar que teve uma desavença, ou teve como é que eles falam hoje em dia, um mal-entendido. Mas briga eu não posso falar que foi. Não posso falar, velho. Vida coada, irmão. Everton Guimarães, e aí, manifeste-se. Tô curiosa pra saber as suas considerações. Everton, de várias coisas aí que eu ouvi, eu quero citar duas aqui que eu considerei interessantes e relevantes. A primeira é que o exemplo tem que vir de cima sempre, em qualquer instituição. Se não vem, é difícil você depois pregar essa filosofia, no caso, entre jogadores, comissão técnica. E importante também dizer que, enquanto ganhava, tudo no Flamengo estava certinho, sendo relevado, os jogadores estavam na balada, estavam nos aniversários, fazendo tudo, mas está ganhando, tem títulos, vai reclamar do quê? Agora, como o jejum já completa praticamente a temporada inteira, e ainda tem esse problema aí se vai ganhar ou não vai ganhar a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro tá muito difícil para todo mundo, menos para o Botafogo. Então, agora os torcedores se manifestam. Aí eu pergunto, Capelani, se tem segurança, por que não deixa o segurança tomar conta da situação que, na teoria, é a figura responsável para isso? Você tem toda a razão. E tem uma outra coisa também, é lamentável a gente lembrar aqui que o Marcos Braz, quer queira ou não, ele é um representante do povo. Ele é um vereador. Ele estava rolando sessão na Câmara, e ele estava no shopping, e ele deveria estar lá, pensando no povo. Até porque é com o dinheiro do povo que esse pessoal da classe política, que é uma piada nesse país, eles recebem. Então, assim, não é um bom representante do povo, até porque o Marcos Braz, eu sempre falei aqui, ele gosta mais do poder do que do Flamengo, e ele usa o Flamengo como palco político. E o Marcos Braz, infelizmente, ele é o mais do mesmo dos dirigentes do futebol brasileiro. E tem um modus operandi, eu não acho que só o Marcos Braz está errado nessa situação, tá, Renata? Porque tem uma outra questão. Eu acho que o torcedor que foi lá e que ofendeu o Marcos Braz na frente da filha é um tonto. Esse cara é um tonto. Eu não vou passar pano aqui para tonto. É um ambiente privado e você não tem o direito de ficar xingando, por mais que você não goste da pessoa. Agora, o Marcos Braz, ele perde totalmente a razão quando ele parte para a pancadaria, quando ele parte para a pancada. Então, o Marcos Braz está totalmente errado, o torcedor que vai lá ameaçar ou xingar ou fazer qualquer tipo de coisa, mesmo ofender verbalmente, ele também está errado. Então, nessa história, no conjunto da obra, todo mundo está errado, Renata. E aí, Sgarbi? Eu acho que a gente tem que olhar a situação por partes. Primeiro que quem sofre mais desde o começo do ano com toda essa situação do Flamengo, aqui é movido a paixão, que é o torcedor. É uma situação lamentável que foi criada justamente por conta dos erros da diretoria do Flamengo. Começa lá atrás com Dorival, aí Vitor Pereira perde Mundial, Carioca, Supercopa, vai perdendo tudo aqui no campeonato, no futebol brasileiro, no futebol também internacional, enfim, como eu falei, Mundial, Libertadores. Fato, ok. Tem a questão também de que nada justifica, cara, o torcedor ir lá xingar o Marcos Braz, ainda mais ele num ambiente que tá com a filha dele, cara, comprando presente pra filha dele, o torcedor vai lá e fica, aí Marcos Braz, falando um monte de palavrão, xingando o cara. Ele também é um ser humano. O ser humano muitas vezes é movido a raiva, movido a sentimentos. Eu acho muita hipocrisia a gente aqui, talvez, e eu me coloco nessa situação, falar, nossa, lamentável, ele perdeu completamente a razão no momento que ele partiu pra porrada. Porque eu, por exemplo, no momento no futebol, um dia já discuti com uma pessoa, já trocou empurrão daquele jeito assim. O Ronaldo, quando era jogador... Ele me põe no seu comentário, ô soberbinha. Mas quando brigava em campo, fora. Já saiu na porta também. Mas você nunca me viu brigando, rapaz. Ele é um representante do povo e do Flamengo. Ele perdeu a razão quando ele vai brigar. Eu não tô falando que não perdeu. Eu não tô falando que não perdeu. Você em futebol também às vezes perde a cabeça. E outra coisa, eu brigava, não mordia. Tá bom, não? Então não venha me comparar, ele tá errado, o Marcos Braz tá errado em todas as esferas, tanto em relação à gestão quanto à atitude dele de bater. Só que colocar como se ele fosse o
único culpado nessa história, como se o torcedor fosse uma vítima, tadinho, tomou uma porrada ali, tomou um soco ali. Tomou uma mordida na virilha? Mas isso? O torcedor buscou isso também, isso que eu digo. Só que o Marcos Braz, por toda a lambança que ele fez no Flamengo, ele tem que estar disposto a escutar também o torcedor que reclamar, não tem jeito. O que é pior nessa história é que a agressão, ela não se deu apenas no âmbito dos dirigentes, mas também dos jogadores entre si, companheiros de trabalho, Gerson e Varela, e de companheiros de trabalho, um da comissão técnica e o outro que tomou um soco, que foi o Pedro. E isso não é mentira, isso chegou na delegacia, isso tirou todo o foco de uma vitória do Flamengo para cima do Atlético Mineiro fora de casa. E a partir dali as coisas não voltaram ao normal, isso é fato. E eu não sei se um título de Copa do Brasil vai apagar tudo isso. Não sei, não. Se é que ele vai acontecer. E essa agressão a um torcedor num shopping center na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Denilson Show. Manda, loirão. E a partir de agora, como é que fica a relação Marcos Braz de jogadores, Marcos Braz principalmente com a torcida? Para mim, o relacionamento já estava conturbado. Isso só agravou esse relacionamento. Quando a gente fala aqui de liderança de cima para baixo, tem razão, o comportamento tem razão. Especificamente o caso do Flamengo foi ao contrário, né? Porque as brigas começaram dentro do vestiário. O Marcos Braz até de alguma forma... E atingiram o topo. E atingiram o topo. O Marcos Braz, acho que de alguma forma até contornou bem a situação do preparador físico, né? Porque mandou o preparador físico e aí naquela ocasião manteve ali o Sampaoli, mas aí a sequência foi ruim. A sequência dentro do campo ela foi ruim. E aí chegou nesse ponto do Marcos Braz estar dando uma volta. E aí eu tento separar o lado pessoal do lado profissional. O lado profissional é falar por si só. Mas ele não tinha que estar lá, né? Ele então, tinha que estar na Câmara. Eu falei, o vereador estava tendo sessão na Câmara, ele tinha que estar lá. Na primeira parte do programa... A gente estava falando aqui, a Renata, a gente até entrou nesse assunto no começo, eu falei assim, poxa, infelizmente, né, Capelanes, porque a gente pode entrar e sair de qualquer lugar, independentemente das opiniões que damos aqui no programa. Um diretor de futebol, um jogador de futebol, qualquer outra pessoa também pode fazer a mesma coisa. Claro. Só que, infelizmente, esse mundo do futebol, ele está muito agressivo. Então, no caso do Marcos Braz, dava para ele ter evitado a confusão e, de repente, não iria dar uma volta no shopping. Ia em outro dia, filha, não dá. O trabalho do papai tá assim, o papai tá assado, não tem como eu dar uma volta com você no shopping, comprar um presente. Vamos deixar para depois? Ele poderia ter evitado. É certo fazer isso? Mas o jogador faz isso, Denilson. É certo. O jogador faz isso. Agora, o dirigente também. Dava para ter evitado. Mas, assim, quando chega em vias de fato, cara, perde a razão. Aí ninguém é santo aí, porque o Marcos Braz só perde a razão porque vem de uma turbulência muito grande, e aí chegou no limite dele, ele acabou perdendo a cabeça. Mas ele agrediu o torcedor, que faz parte... Mas ele não vai ter vida fácil. Mas ele não terá vida fácil lá no Rio. Não tem santo aí não, irmão. E vai acontecer a mesma coisa que o Capitão Nascimento falou pro 01. Você entra numa loja, Ronaldo, você entra numa loja e de repente aparece 2 caras na porta da loja te insultando, irmão. Só que e na frente da filha dele. Chama a polícia. Isso já aconteceu comigo. Calma, Ronaldo. Isso já aconteceu comigo. Eu com a Roberta e com as crianças. O cara é careca, baby, não sei o quê, bebê. Falei, mano, que é treta? Chama pra mim tá tudo errado. Era pra estar na Câmara de Vereadores, era pra estar com o Flamengo e não era pra estar ali. Né? A era Rodolfo Landim, Capelanes, também, ela se caracteriza por uma mudança excessiva de técnicos. Nossa. Mesmo com toda a qualidade técnica do elenco, os técnicos foram modificados. Olha só que loucura. Começou com Abel Braga, 28 jogos. Aí vem... o mito Jorge Jesus, mito para os flamenguistas, não é? Porque é o grande nome até hoje celebrado pela torcida em termos de comando técnico. 58 jogos. O Domi veio depois com 24. Esse só passou, né? Esse só fez um pit stop aí. Aí Rogério Ceni, inclusive, me deixa más lembranças, tirou um título brasileiro do Inter. Ficou em 45 partidas. Isso mesmo. Então aí Renato Gaúcho, 37 jogos. O Paulo Souza, que saiu da seleção da Polônia e veio pro Flamengo, 32 partidas. Passou também. Dorival Júnior, 43 jogos à frente do Flamengo. Vitor Pereira. Duas rodadas. Pereira. O Sorrica. Mas, gente, o Sorrica perdeu 3 títulos. Jorge Sampaoli com 37 partidas até agora. É o fim de ciclo, né? Lembrando que se o Sampaoli não ganhar a Copa do Brasil, tem gente cravando que ele pode ser substituído, então teríamos mais um treinador na sequência. O Flamengo passou por um momento do Domi até o Renato Gaúcho, eu diria,
que para eles tudo o trabalho tinha que ser igualzinho o Jorge Jesus. Porque o Rogério conquista 3 títulos e sai de uma forma ridícula. As viúvas do Jesus, né? Não, o Renato Gaúcho o trabalho do Renato Gaúcho, ele chega numa final de Libertadores e perde nos acréscimos por um erro individual do Andrés. Não é um trabalho ruim, mas para os flamenguistas, para a diretoria... Mas ele chegou como favorito para ganhar aquela Libertadores na época. Mas o Renato pagou no eu Flamengo ainda acredito na paz do São Paulo no Flamengo. Ele pagou com aquele jogo que ele fez lá com o Grêmio, que ele brincou na partida. E a torcida não aceitou mais. Mas teve uma outra questão também. Antes ele assumiu o Flamengo, quando ele comandava o Grêmio, ele deu uma entrevista coletiva que ele falou assim, me dê um time com esse orçamento que eu entrego títulos para vocês. Ele pegou o Flamengo com o mesmo orçamento, com os jogadores que ele queria e foi vice da Libertadores. E agora, para finalizar o jogo... Marcos Braz deu mole, hein, cara? A agressão nunca é a melhor escolha e nunca ajuda em nada, né? O diálogo em primeiro lugar, tá bom? Já falei bastante desse caso aqui, reprovo a atitude do Marcos Braz e acho que o torcedor também, cara, tem que ter um pouquinho de noção, né? O Marcos Braz, ele tá fazendo um mau trabalho no Flamengo? Está. Só que isso não dá o direito a ninguém a ficar xingando as pessoas na rua, né? Lá no Maracanã você grita fora Landim, fora Marcos Braz, time sem vergonha. Isso daí, xingamentos na rua, não é legal, galera. Muito bem, temos aqui a provável escalação do Flamengo para enfrentar o Goiás hoje fora de casa. Matheus Cunha, Davi Luiz, Fabrício Bruno, Mateuzinho e Ayrton Lucas, Thiago Maia, Victor Hugo, Gerson, Everton Ribeiro, Bruno Henrique, Pedro. Eu duvido que essa escalação se confirme. Eu duvido. Toda vez... a provável escalação não está batendo, porque o Sampaoli nunca repete as escalações. Hoje, pode ter certeza, será uma nova escalação, porque o Sampaoli, ele é um cara que, quando ele tem todo mundo à disposição, ele não repete o time. E hoje temos vários desfalques, né, cara? Gabigol é desfalque, ele foi expulso no último jogo, Arrascaeta é desfalque, o Luiz Araújo também é desfalque, temos vários desfalques para o jogo de hoje. O São Paulo também joga hoje e deve jogar com time bem reserva, galera. O São Paulo está focado na final da Copa do Brasil. E o Flamengo? Será que o Flamengo não vai poupar o Bruno Henrique? E se o Bruno Henrique... E se acontecer alguma coisa com o Bruno Henrique? Sinceramente, galera, tá difícil de opinar, viu? Porque quando joga time titular, joga mal. Olha contra o São Paulo, a bolinha que jogaram, né? Quando joga time misto, time reserva... A gente nunca sabe de nada. Esse Flamengo é imprevisível. Pode ir lá e vencer o Goiás e pode perder também. Pode ir lá fim de semana e vencer o São Paulo e pode perder também. É uma incógnita. Esse time é um mistério, galera. Essa é a verdade. Valeu, pessoal. Tamo junto. Saudações rubro-negras e até mais. Fui!